Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cido e este é o canal Cido Assis. Primeiramente, quero aqui dizer para vocês, sobre o ambiente. Quem está acostumado já assistir aqui os meus vídeos, né? Pode de repente perceber uma pequena mudança, né? Eu mudei aqui para esse lado aqui, onde eu coloco os meus livros aqui atrás. Aí eu dizer para vocês, tá, gente? Isso aqui é verdadeiro, tá? Porque tem gente que acha que isso aqui é virtual, né? É uma imagem virtual. Não é imagem virtual, isso é verdadeiro, tá? É livros mesmo que a gente tem aqui atrás. Meu e da minha esposa, né? Que a gente adquiriu durante muito tempo, né? A gente, como professores, né? Que nós somos. Então, é verdadeiro isso aqui, não é virtual, não. Pois bem, uma outra coisa, né? Assim, antes, de, inclusive, até de começar aqui a falar sobre o assunto também, né? Que eu queria pedir assim, né? Como a gente sempre... De toda maneira a gente precisa fazer isso, não tem como, né? Quem tem canal, né? Pedir essa força, essa contribuição de vocês, a contribuição no sentido de se inscrever, tá? Fazer a inscrição. Nós estamos com uma quantidade até razoável, né? Que deu uma subida aí nas inscrições. O número de visualizações varia muito. Tem vezes que nós temos uma boa quantidade de visualizações, daqui a pouco a visualização cai, né? Daqui a pouco o YouTube não entrega, né? Até hoje eu ainda estou tentando entender toda essa coisa de algoritmo aqui, o que acontece, né? A minha irmã me falou uma história aí de flopar, né? Às vezes nós podemos ter pessoas que estão flopando a gente aí, que é como que as redes sociais aceitam esse tipo de coisas assim, mas pode acontecer e de repente a coisa não andar, a coisa não ir para frente, né? Mas a luta continua. Estamos aqui na luta, firmes, não desistimos, não adianta ficar batendo em cima da gente achando que a gente vai desistir. Nós não vamos desistir. Eu não desisti até hoje. Tô desde os anos 80, né, na batalha, na luta, não com o canal que eu quero dizer, na luta que eu tô dizendo, participando de movimentos sociais, né? Nessa luta em favor da justiça social, por mais justiça social nesse nosso Brasil, nesse nosso mundo, e não é agora, de hoje para amanhã, que a gente vai pendurar a chuteira sabe, e abandonar o meio de campo. Não, senhor, aqui a gente não abandona, não, tá? Continuamos aqui firmes. Se você gosta, né, gosta do conteúdo, do trabalho que a gente faz, dê o joinha, dê aí o joinha, dê o seu joinha, gente. Não custa nada, dê o joinha, tá? Que vai ajudar. Vamos então entrar aqui como sempre, o que eu trago é uma reflexão. Queria até dizer para vocês que o meu vídeo sobre a desumanização, né? Ele foi um vídeo que tá ainda tendo uma boa repercussão, né? Graças a Deus, porque... Esse sobre a desumanização, né? Eu acho muito interessante. Lá tem uma reflexão muito boa. Quem puder, assista, tá? Dê lá o seu like, tá? No vídeo, que ele vai conseguir ganhar um alcance. Fiz um também sobre o Sócrates, né? Sobre a condenação de Sócrates. Vai lá, gente. Assista, acesse o meu canal e assista esses vídeos. Então vamos ao que nos interessa aqui hoje. É sobre essa guerra, né, de Israel contra o Hamas. Tem muita gente que fica com essa narrativa, né, de dizer assim que não, a guerra que está acontecendo é contra o Hamas, não é contra os palestinos, é contra o terrorismo. Essa história que a gente sempre ouve assim, né? A guerra é contra o terrorismo. E aí outra narrativa, Israel está se defendendo, né? Porque o Hamas fez o ataque a Israel por primeiro. E ainda quero dizer a vocês que a gente tem uma série de comentários que sai aqui, né?
A gente vê muitos comentários de muitas pessoas que vêm aqui, assim, contra inclusive a opinião da gente, né? Isso é importante, não acho que isso é ruim, não. É importante você dar a sua opinião. Mas é a partir das opiniões que a gente vai fazendo uma leitura, né? Do que as pessoas estão pensando. Então, veja bem, tem gente que vem aqui, né? Dizendo assim, eu defendo Israel. Eu tinha feito um vídeo, né, falando assim sobre os Estados Unidos, sobre essa parceria, né, essa defesa que os Estados Unidos faz em relação a Israel, né? Isso não é de hoje, isso é muito antigo. E muitas vezes quando eu trago aqui uma reflexão, eu quero até dizer para vocês assim, tem muita gente às vezes que não entende isso. Eu sou filósofo, eu sou da área da filosofia. A filosofia, todo filósofo, né, ou quem se aprofunda no campo da filosofia, sabe muito bem que essa coisa de posicionamento assim, como que eu quero dizer? Igual o caso do que está acontecendo ali, né, a Israel, né, tudo isso que a gente está vendo, essa guerra terrível que está acontecendo. O filósofo, eu digo assim, um filósofo mesmo, o verdadeiro filósofo, ele é um tipo de pessoa que ele vai aprofundar, primeiramente ele vai procurar compreender, entender toda a situação. O filósofo, ele não se posiciona assim de forma meio que porque boa parte da mídia está dizendo que, por exemplo, Israel está certo, né? Tudo que Israel está fazendo está certo, Israel tem razão, Israel está se defendendo e assim por diante. A primeira coisa que a filosofia ela vai olhar, né, é pelo lado humanitário. Por isso que eu fiz até aquele vídeo sobre a desumanização. É o lado humanitário. Eu diria para vocês assim, o filósofo até o fim da sua vida, ele vai defender o lado humano, o lado da humanização, o lado dos direitos humanos, o lado dos direitos dos povos, né? Tem um filósofo chamado John Rawls, né? John Rawls é um filósofo que ele escreveu uma importante obra sobre o direito dos povos. É muito interessante, porque quando você vai tratar sobre o direito dos povos, muita coisa do que a gente está vendo acontecer, né? O tipo de atitude tomada por Israel é condenado. É condenado dentro do campo do direito dos povos, tá? O direito, por exemplo, dos povos, direito internacional, quando a gente fala do direito internacional, o direito do cidadão, de qualquer pessoa, precisa ser garantida. E você sabe qual que é um princípio do direito? Direito dos povos, direitos, por exemplo, direito internacional, direitos humanos no sentido global, no sentido internacional. Você sabe qual que é um ponto assim básico que esses direitos defendem? O direito à vida. O direito à vida. E quando a gente vê uma situação terrível como essa guerra declarada de Israel, por exemplo, contra os palestinos, porque aqui eu vou entrar agora numa outra narrativa um pouco diferente. A guerra contra o Hamas, né, de Israel contra o Hamas, acabou se tornando uma guerra contra os palestinos. Isso mesmo. E aí se alguém vai dizer, não é isso. Como que não é isso? Como que você vai, por exemplo, com todas as suas forças, as suas armas,
e mata pessoas inocentes, joga bomba em todo mundo, né? Tantos inocentes, por exemplo, que estão morrendo, tantas crianças, por exemplo, que estão morrendo, tantas pessoas idosas estão morrendo com essa guerra. Ah, tá, mas do lado aqui de Israel também nós tivemos mortes. Faz a comparação da quantidade de mortos. A quantidade de mortos por exemplo, da faixa de Gaza, né, lá da Palestina, é muito maior, muito superior do que o de Israel. De Israel, tudo bem, foi um atentado que aconteceu, tá? Mas eu não sei, eu tenho uma concepção comigo, que eu vou até explicar aqui para vocês. Olha só o tipo de entendimento que eu tenho, que eu acho que a gente que tem que levar esse tipo de reflexão. Veja bem, vou dar um exemplo para vocês aqui no Brasil mesmo. Vamos pensar aqui o nosso Brasil. Vamos pensar, por exemplo, as favelas. Vou dar um exemplo assim, as favelas do Rio de Janeiro. Um exemplo para a favela do Rio de Janeiro. Que nós temos também as favelas lá de São Paulo. E eu quero situar aqui aquelas favelas onde você tem um crime organizado que comanda ali naquelas favelas. Você tem, por exemplo, traficantes que estão ali, que se adentram nessas favelas e que tomam conta, né, dessas favelas. Aí vamos supor que um governador, né, ele declara guerra contra o tráfico, que na realidade tem aqui essa guerra contra o tráfico, né? Essa guerra contra o tráfico existe. Existe essa guerra contra o tráfico no Rio de Janeiro, existe em São Paulo, tá? Na Bahia também está acontecendo isso. Tá, você declara guerra contra o tráfico, os traficantes, você declara guerra contra o crime organizado, né? Você declara guerra, por exemplo, contra o Comando Vermelho, e assim vai. Mas aí, como é que você vai... quais são as suas estratégias, quais são as suas atitudes para poder, vamos dizer assim, para poder desmantelar, para poder prender, para poder, né, desfazer de determinados grupos ou qualquer coisa assim que estão nessa favela? É meter bomba nas favelas? Matar todo mundo? Ah, tem um crime organizado lá na favela da Rocinha. Tem uns traficantes que estão lá na favela da Rocinha. A ideia é jogar a bomba lá e matar todo mundo? Crianças, pessoas que estão morando na favela? A favela tem pessoas muito boas. Favela não é essa coisa que todo mundo pensa. Tem muita coisa interessante que acontece na favela, mas no entanto, os caras estão lá. Eles enfiam ali no meio. Entendeu? Aí alguém vai dizer, ah, pois é, mas é porque eles estão fazendo de escudo humanos, né? Eles estão usando os palestinos, né, como escudo humano. Olha, em todos os lugares do mundo esse tipo de coisa acontece. Em todos os lugares acontece. Então, para poder entender, eu não sou contra de maneira nenhuma que, sabe, pegue esse povo, que pegue grupos do Hamas, que prendam, que faça qualquer coisa, que condene, que desfaça desses grupos terroristas. O que a gente é contra é esse ataque, sabe, que é feito de forma desordenada, para falar a verdade, né, o que está acontecendo mesmo lá, e que milhares de pessoas morrem por conta disso. Estão morrendo, essas pessoas não têm culpa, sabe? Não tem culpa nem por conta da existência do Hamas. Esse dia eu vi até alguém falando, tem gente, por exemplo, na Palestina, que nem sabia da existência do Hamas. E aí a pessoa fica ali, né, meio assustada, né? Mesmo morrendo, né, cai bomba em cima dela, ela não sabe por que é. Meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? O que eu fiz de errado para essa condenação? E agora ainda tem mais. Para encerrar aqui, que está longo o vídeo, esse tipo de situação que muita gente está chamando até de
como se fosse como se fosse lá no nazismo, né? Aqueles campos de concentração nazista. Tem hora que a gente fica pensando assim, qual que é a diferença? Se você tem uma grande quantidade de pessoas ali na faixa de Gaza que estão morrendo de fome, não tem água, tá? Até o tratamento à saúde também já foi pro beleléu. Então o que você classifica? Isso é o quê? Ah, não, mas porque é sempre essa justificativa. Israel está tentando resolver o problema deles. Está tentando, matando gente, exterminando. O que é isso? Que explicação que tem isso? Esse tipo de explicação, ou qualquer outra explicação, não existe. Não existe. Isso não tem explicação. Isso não tem justificativa. Não há justificativa para isso, de maneira nenhuma. E a população mundial está acordando, está enxergando, está percebendo essas barbaridades, por exemplo, que Israel vem praticando. É isso que eu tinha para hoje. Ótimo sábado. Continuem firmes aqui no canal, que nós vamos sempre trazer conteúdos muito bons. Eu, de qualquer forma, vou ter que distribuir, né, aqui, porque, como se diz, se deixar aqui do jeito que está aqui, muita gente não vai ficar sabendo que eu fiz esse vídeo. Infelizmente, tem alguns momentos que o YouTube distribui, que o vídeo passa até de 1000 visualizações. E tem outro momento que não distribui, que se eu deixar, não passa de 1, 2 visualizações. É dessa maneira que funciona. Aí a gente fica tentando entender que recado que o YouTube quer dar pra gente, né? Pra mim, é recado que eles ficam mandando. Eles mandam recado dessa maneira, né? Mas como eu digo, desistir jamais. Estamos aqui firmes, tá? Até mais.